coisa boa é enaltecer a cultura que nos rodeia, né? Que nos inspira tanto. Isso fica ainda melhor na voz do querido Adriano Fernandes, que está com a gente nesse encontro gostoso aqui na sala de estar de hoje. Adriano, nas janelas laterais do nosso estado existem paisagens maravilhosas, né? Principalmente no meu quarto, que é onde saiu duas canções que a gente vai estar fazendo aqui no bloco seguinte, ou no seguinte ainda. Então tem muitas, não só da minha, logicamente brincando, mas de muitas janelas, aí tem muitas paisagens lindas. Somos muito agraciados, né, Adriano? Demais. Nosso estado é muito rico, e rico esteticamente, né? Olhando as paisagens, Justamente. a gente fica sempre inspirado e admirado, né? Às vezes é serra, às vezes é montanha, às vezes é sol, um arco-íris, uma lua, uma estrela. Então, das janelas dos quartos de dormir, tem muitas visões lindas por aí. E muitas inspirações, né? Inspirações. Gente, é tanta riqueza que, claro, né, precisa de alguém para proteger toda essa beleza, toda essa riqueza, né? E essa é a missão dos Guardiões e Amigos do Patrimônio Cultural, uma iniciativa da Arquidiocese aqui de Belo Horizonte que busca incentivar nos jovens esse olhar cuidadoso com um bem comum a todos nós, que é a nossa cultura. E é com muito carinho que eu recebo aqui no nosso sofá o professor Denner Chaves, que é um dos coordenadores do projeto. Professor, seja muito bem-vindo. Climinha gostoso aqui no Sala de Estar hoje, né? Maravilhoso. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu queria que o senhor falasse, para quem ainda não conhece o projeto, quando que começou e por que ele começou? A ideia principal, bem do Papa Francisco, é de que o Estado ele gasta um valor considerado para a guerra, como, por exemplo, a formação ou aquele que a gente fala também dos jovens que se alistam para a guerra, para o Exército. Então, que o Estado pudesse também investir na cultura da paz. E, como você bem disse, Minas Gerais, o patrimônio, 60% do patrimônio cultural do Brasil tombado está em Minas Gerais. Então nós unimos essas duas questões importantíssimas. Uma, a preservação do patrimônio cultural, e a outra, a ideia de uma cultura da paz. E começamos, junto da Arquidiocese, essa ideia de trazer esses jovens para pensar a preservação dos bens culturais. Normalmente, nós temos aí a conscientização dos jovens, das crianças e dos adultos a respeito de que tem que se preservar esse patrimônio. Mas como preservar? Quais são as ações, as atitudes e também como fazer com que as comunidades pudessem tratar melhor esse patrimônio. Então é aí que a gente atua. E não só o patrimônio cultural que a gente diz tangível, que é visível, mas também aquele patrimônio cultural que nós chamamos de intangível. Esses bens culturais que são as formas de fazer, as festas, como as pessoas produzem o meio material que elas vivem. Então, nós pegamos os jovens, discutimos com eles sobre isso, temos várias disciplinas nas comunidades com eles a respeito dessa preservação, e parte deles também divulgar entre os jovens dos bairros diversos aquilo que eles acham que é um bem cultural da sua comunidade. E é muito bonito, né, professor, a gente vê essa interação dos jovens com algo que faz parte do nosso passado, né? Conta a nossa história. Exatamente. Vamos dar um exemplo em Sabará. Em Sabará, nós fizemos a primeira edição, eram Sabará, Raposa, Santa Luzia e Caeté. E nós colocamos os jovens dessas 4 cidades, o curso era dos 4 municípios, mas unimos eles. Eles perceberam que determinadas coisas que eles tinham no seu município, que até então para eles era uma coisa simples, os outros achavam fantástico. E essa interação gerou excelentes propostas. Alguns deles foram fazer, por exemplo, em Ouro Preto, conservação e restauração, técnico, outros na área de turismo. Então, a ideia é exatamente essa, que eles consigam perceber no cotidiano as coisas lindas que nós temos,
como a música, por exemplo, também. Sim, e é bacana, né, professor, a gente pensar que é um curso que busca abraçar o nosso patrimônio, mas que, né, que vem da nossa história, então, preservar o nosso passado, mas é uma porta de futuro para esses jovens também, né, pensando profissionalmente, principalmente nessa fala que o senhor acabou de nos contar, que muitos vão, né, para a área do turismo, da restauração, é uma possibilidade de um futuro profissional também, né? Sim, claro. A questão da educação pela arte, vamos pensar nessa perspectiva, ela nos auxilia primeiro também a acreditar que a beleza salva o mundo, como já dizia o Papa João Paulo II, que a beleza salvará o mundo. E realmente, o belo é essa beleza tangível ou intangível da música, da arte, do canto, do envolvimento comunitário. Isso tem que ser valorizado, tem que ser empreendido, isso tem que ser incentivado. E também a cultura, e aí eu coloco religiosa, porque às vezes no cotidiano nós não percebemos a maravilha que são as festas. Como eu acabei de falar em Santa Luzia, tem um santuário, as festas de Santa Luzia, todos vão agora, de cada cidade tem as festas específicas, eles vão, participam. Eles começaram a participar de montagem dessas festas, das procissões, que também é uma cultura, é uma elaboração de como prender, por exemplo, um santo numa determinada procissão. Isso tem uma técnica, e essa técnica tem mais de 200 anos. E agora os jovens estão participando. Ou, por exemplo, como melhor deixar dentro de uma igreja que normalmente era guardado materiais inflamáveis. E isso pode causar um dano significativo a uma determinada igreja. Então agora eles sabem que aquele tipo de material não pode ser guardado dentro da igreja, para que não aconteça uma tragédia, como infelizmente nós vemos acontecer aí no passado. Isso é muito importante e é muito valioso esse trabalho dos Guardiões e Amigos do Patrimônio. Quantas turmas já formaram ao longo do projeto, professor? Nós já tivemos 2 turmas e nós tivemos 2 turmas, porque é um projeto longo, né? Ele demora entre 8 meses a 12 meses. Agora, inclusive, essa formatura no qual você citou, que aconteceu lá na Assembleia Legislativa, é porque a ideia é que isso se torne um projeto de lei, é que o Estado assuma essa responsabilidade formativa junto aos jovens, como eu disse, para que possa investir na cultura da paz. E para que isso ocorra, o Estado tem que participar, o Estado ele tem que fomentar isso, economicamente e também como uma postura, como uma abertura para que as pessoas possam, os jovens possam, as comunidades possam ter esse acesso cultural. Que todos nós tenhamos a consciência, né, da riqueza que nos rodeia e que a gente realmente possa proteger essa riqueza. Professor, o Guardiões e Amigos do Patrimônio é voltado para o público jovem, né? Sim. Não é voltado para a área acadêmica, mas a PUC Minas, ela lançou um curso para quem já está aí, né, caminhando na vida profissional e quer fazer uma especialização nessa área. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Perfeito. A especialização chama Conservação Preventiva de Bens Culturais Móveis Eclesiásticos. É um pouco grande, mas os bens culturais móveis. Bens culturais móveis são as obras de arte, são as esculturas, são pinturas, até mesmo os bens culturais que estão dentro das igrejas ou nas galerias, que estão nos museus. E também projetos, como você estabelece projetos na área de conservação preventiva. O próprio Guardiões do Patrimônio, Amigos do Patrimônio Cultural, ele é um projeto que pode ser implementado por quem faz essa especialização. Legal. Lembrando que em Minas Gerais nós temos mais de 800 municípios. Não tem como você fazer projetos nessa área para esses 800, estou falando só em Minas, fora no Brasil inteiro. E então pensou-se, junto à Pontifícia Universidade Católica, de como nós formarmos profissionais que depois possam elaborar, propor e aplicar, desenvolver, lecionar nesse tipo de curso, para os jovens, para a comunidade de forma geral. Principalmente essa comunidade que está envolvida na preservação dos bens culturais.
A ideia principal, então, do curso de Conservação Preventiva de Bens Culturais é que tudo aquilo que seja desenvolvido na universidade, na pesquisa, ligado à preservação do patrimônio cultural, possa chegar até a comunidade. Porque, no final das contas, quem cuida do patrimônio cultural é a comunidade. Ouro Preto, se existe Ouro Preto, é porque nós tivemos as ordens terceiras e elas foram muito longevas. E foram elas que cuidaram. Se você chega em Caeté, você vai encontrar uma das igrejas mais lindas que nós temos em Minas Gerais. E olha que eu não estou falando lá de cima do santuário, que tem uma obra de Aleijadinho, Sim. que é a menor basílica do mundo. Estou falando embaixo. A igreja que tem lá, ela é espetacular, mas existe uma ordem terceira e a comunidade está tomando conta dela. E eles estão tomando conta há mais de 200 anos. Tá? Então, a ideia principal é essa, que os profissionais ligados ao patrimônio possam entender o que é conservação preventiva, aprender as técnicas e toda a tecnologia desenvolvida nos últimos anos a respeito e depois possam aplicar, possam desenvolver junto com os jovens e com a comunidade, que é a grande responsável pela a preservação do patrimônio de Minas Gerais e do Brasil.